Olá, eu me chamo Daniela Lano, eu sou mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOPA e hoje nós vamos dar início ao módulo 3, que tratará sobre plurilinguismo e políticas linguísticas. Então, esta primeira aula, ela abordará os tópicos do monolinguismo, multilinguismo e plurilinguismo. Na segunda aula, será abordado o tema de políticas linguísticas. Por isso, é necessário prestar atenção a essa aula, porque ela vai trazer conceitos importantes para que se compreenda os outros assuntos que vão ser abordados nas outras aulas que virão posteriormente. Principalmente para que se compreenda aí a importância do desenvolvimento de políticas linguísticas e também para que se compreenda a importância da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que vai ser abordada na terceira aula, e teremos aí a quarta aula, que abordará sobre plurilinguismo e ensino, que será a nossa última aula do módulo e do minicurso, e por último, nós teremos a live final, Então, vocês podem aí deixar seus questionamentos que nós vamos responder nesta live. Então, nós temos aqui alguns objetivos com essa aula, Que é o de contextualizar historicamente o contato de línguas no Brasil, refletir sobre o mito do monolinguismo, trazer dados sobre línguas no Brasil, conceituar os termos monolinguismo, plurilinguismo e multilinguismo. Então, aqui nós já vamos começar com uma pergunta, No Brasil se fala português, certo? Sim, Esse idioma, ele é falado pela maioria das pessoas que aqui vivem. Então, a concepção que se tem do país é a de que se fala uma única língua, a língua portuguesa. Então, ser brasileiro e falar o português do Brasil são aí nessa concepção sinônimos. Então, isso trata-se de preconceito, de desconhecimento da realidade ou antes de um projeto político intencional, portanto, de construir um país monolíngue, Em algum nível, todos esses fatos, eles andam juntos. Então, a partir daí, é necessário conhecermos o contexto histórico que aconteceu desde a época da chegada dos portugueses aqui. Então, no próximo slide, nós vamos abordar sobre o plurilinguismo no Brasil colônia. Então, se olharmos para o nosso passado, nós veremos que fomos, durante a maior parte de nossa história, ainda muito mais do que hoje, um território com uma diversidade linguística significativa. Quando aqui aportaram os portugueses há mais de 500 anos, falavam-se no país de mais de 1.000 línguas indígenas, configurando então uma situação de plurilinguismo. Então, passando aqui para o nosso próximo slide, nos diz que a história do país demonstra que a imposição da língua portuguesa foi adotada como estratégia de ocupação e unificação de um país com um território tão extenso. Antes mesmo da chegada dos portugueses, o Brasil já era um país multilíngue. A língua mais falada no Brasil era a língua geral ou Nhengatu, de base tupi, usada para comunicação entre indígenas e portugueses. Então, em 1757, um decreto do Marquês de Pombal proibiu a língua geral. Então, aqui é importante ressaltar que os jesuítas, para catequizar os índios, eles precisavam aprender a língua geral, E os índios também aprendiam a língua portuguesa com os jesuítas. Até que os jesuítas foram expulsos e foi instituído o Diretório dos Índios, que é o que nós vamos ver nos próximos slides. Então, aqui, no próximo slide, a língua portuguesa ela se tornou oficial em 1758. O Diretório dos Índios foi feito um pouquinho antes, em 1755. Ele é um documento que expressa importantes aspectos da política indígena do período da história de Portugal e do Brasil, denominado Pombalino.
Então, esse nome pombalino, ele deriva do título nobiliárquico de Sebastião Joseph de Carvalho e Melo, que é um marquês de Pombal, né? Que era o primeiro-ministro e irmão do rei de Portugal, Dom José I Mendonça Furtado, aí conforme a imagem que mostra aí o marquês de Pombal. Inclusive, aí esse nome Mendonça Furtado, né, que é o nome aqui de uma rua de Santarém, né, para quem está fazendo aí o mini curso que não é daqui, já aproveito aí esse ensejo para fazer rapidamente aqui um link com acontecimentos atuais que ocorreram nos Estados Unidos, né, com a morte lá do George Floyd, algumas semanas atrás. Então, a partir daí começou o movimento denominado Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que levou à queda dos símbolos dos escravocratas, que começou aí com esse movimento e se espalhou por países, se espalhou aí por alguns países do mundo, né? Vocês devem lembrar daquela estátua sendo jogada no rio, lá na Inglaterra. Mas aí, então, você me pergunta, mas o que isso tem a ver com plurilinguismo, Daniela? Aí eu digo que tem tudo a ver, porque representa um processo de descolonização, né? Representa a diversidade e a luta das minorias, aqui no caso das minorias linguísticas, e sua busca aí por legitimação e representatividade. Então, no próximo slide, voltando aqui ao diretório, o artigo 6 nos revela o que segue. Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que esse é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes. Será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo por modo algum que os meninos e as meninas que pertencerem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usem da língua própria das suas nações, ou da chamada geral, mas unicamente da portuguesa, na forma em que Sua Majestade tem recomendado em repetidas ordens. Então, naquele momento histórico, o documento de Pombal, ele voltava-se sobretudo contra a língua geral, o tupi da costa do Brasil, transformado em língua veicular de índios, brancos e negros em vastas porções do território, especialmente na Amazônia, onde também foi e é chamada de Nhengatu. O documento marca o início do declínio desta importante língua veicular, ocaso que vai acelerar com a chacina de 40 mil pessoas falantes de Nhengatu, índios e negros que pegaram em armas contra a dominação branca na Revolução denominada Cabanagem, entre 1834 e 1841. O processo vai se consumar com o desaparecimento do Nhengatu em grande parte da Amazônia, mas não em toda, fato causado pela chegada de 300 a 500 mil nordestinos falantes monolíngues de português entre 1870, quando começa o ciclo da borracha, e em 1918, final da Primeira Guerra Mundial. Então, a partir de agora, no próximo slide, nós vamos falar sobre o mito do monolinguismo. Para compreendermos a questão do chamado mito do monolinguismo, é preciso trazer alguns dados. No Brasil de hoje, são falados por volta de 215 idiomas. As nações indígenas do país falam cerca de 180 línguas, chamadas de autóctones, e as comunidades de descendentes de imigrantes, outras 30 línguas chamadas de línguas alóctones. Some-se a estas ainda as línguas de sinais, com destaque para Libras, né? E para as línguas afro-brasileiras ainda usadas nos quase 1000 quilombos oficialmente reconhecidos no Brasil. Somos, portanto, um país de muitas línguas, plurilingüe.
né? Então, aqui no outro slide, segundo Bassani, existem 6.700 línguas no mundo e 200 estados-nações oficiais. Esses números, eles mostram claramente que existem mais línguas que países, né? Mas as línguas oficiais nessas nações é, na maioria das vezes, apenas uma. Portanto, no mundo inteiro existe a ideia do monolinguismo, embora a realidade seja multilingüe. A autora demonstra que esse mito é sustentado por razões políticas, tendo em vista que há um grupo dominante que escolhe a língua oficial daquele território e a impõe opressivamente a todos. No Brasil, por exemplo, existem aproximadamente 210 línguas, mas é a língua portuguesa que o aluno precisa aprender na escola para se inserir no mercado de trabalho, na vida pública e na sociedade de maneira geral. Apesar de quase todos os países incorporarem um grande número de grupos de falantes de diversas línguas, como é no caso do Brasil, existem muitos casos apenas uma ou duas línguas são reconhecidas, né, como oficiais. O fato de serem reconhecidas como oficiais implica em que serão línguas ensinadas na escola, nas instituições oficiais e nas instituições legitimadoras como a mídia. Isso porque, no geral, os grupos politicamente mais generosos de qualquer sociedade conseguem impor suas línguas aos grupos menos poderosos. Convenciona-se chamar de minorias linguísticas os grupos menos poderosos. Então, aqui já vamos passar para o conceito de monolinguismo. Monolinguismo aí, né, de acordo com o dicionário Priberan, é um substantivo masculino. 1. Situação de uma comunidade em que é falada apenas uma língua. 2. Domínio de apenas uma língua por parte de um falante. Monolinguismo. Né? Então, nesta simples definição de dicionário, notamos que a questão tem dois aspectos importantes a considerar: o nível coletivo, relacionado à comunidade de falantes, e o nível individual, relacionado ao uso e conhecimento de cada falante isoladamente. Já vamos trazer aqui também o conceito de monolinguismo e plurilinguismo, aqui no próximo slide. Conforme a Carta Europeia do Plurilinguismo, de 2009, enquanto o multilinguismo ele compreende o número de línguas, o plurilinguismo significa o domínio pelo falante de mais de uma língua. Menezes demonstra que o plurilinguismo e o multilinguismo são usados muitas vezes como sinônimos, mas eles guardam algumas especificidades próprias. Segundo a autora, o plurilinguismo possui uma conotação que leva a uma consideração a estreita relação entre língua e cultura, enquanto o monolinguismo representa a diversidade linguística existente em um território e também a oferta de aprendizagem destas línguas. Em outras palavras, o plurilinguismo leva em conta também a cultura que as línguas guardam. Neste sentido, o Brasil é um país plurilingüe e multilingüe, já que existem diversas línguas funcionando neste território geográfico, ao passo que também existem pessoas com múltiplos aspectos culturais. No próximo slide aqui nós vamos então falar das fases históricas. Então, tivemos o plurilinguismo no Brasil colônia, aí com os jesuítas, o Marquês de Pombal, que nós já abordamos nos slides anteriores, né? O plurilinguismo no Brasil república, que foi de 1889 até 1930, em que ocorreu aí o início, né, da imigração assistida de europeus. E o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, com Getúlio Vargas, que ocorreu a repressão às línguas alóctones através do processo que ficou conhecido como nacionalização do ensino. Então, aqui vamos falar um pouco da repressão às línguas dos imigrantes, no próximo slide. Né? Não só os índios foram vítimas da política linguística dos estados lusitano e brasileiro, também os imigrantes chegados, principalmente depois de 1850, e seus descendentes passaram por violenta repressão linguística e cultural.
O Estado Novo, né, regime ditatorial instaurado por Getúlio Vargas, marca o ponto alto de repressão às línguas alóctones, através do processo que ficou conhecido como nacionalização do ensino. Então, o próximo slide nos diz que a nacionalização do ensino selou o destino das línguas de imigração no Brasil, especialmente do alemão e do italiano na região colonial de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul durante o Estado Novo. Mas, sobretudo, entre 1941 e 1945, o governo ocupou as escolas comunitárias e as desapropriou. Fechou gráficas de jornais em alemão e italiano, perseguiu, prendeu e torturou pessoas simplesmente por falar em suas línguas maternas em público ou mesmo privadamente dentro de suas casas. Então, agora, no próximo slide, nós vamos passar então para a cooficialização de línguas. A riqueza linguística presente nas comunidades indígenas brasileiras já deixa muito claro que o Brasil não é um país monolíngue e que em algumas dessas comunidades ocorre situação de bilinguismo e ou multilinguismo, né? Foi aí na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e que o Nhangatu se tornou a primeira língua indígena cooficializada em território brasileiro, juntamente com o tucano e o baniwa. O ensino bilíngue de qualidade oferecido pelos municípios, ele se torna uma das principais formas de preservação dessas línguas, né? Sendo a produção de material didático bilíngue e a formação de professores indígenas ferramentas fundamentais e valiosas. Ainda sobre essa riqueza de línguas, Oliveira afirma que 95% da população de São Gabriel da Cachoeira, sendo de origem indígena, é possivelmente o lugar mais plurilingüe das Américas, sendo um município de 112 mil quilômetros quadrados, maior que Portugal e Santa Catarina, onde se falam 22 línguas indígenas de 4 troncos linguísticos diferentes, o Tupi-Guarani, o Tucano Oriental, o Macu e o Aruaque. Além disso, é possivelmente um outro lugar no mundo, e o critério de casamento tradicional, aqui já é uma curiosidade, né? No caso dos povos tucano, é linguístico, né? A exogamia linguística. Um homem, ele não pode se casar com uma mulher falante da mesma língua que ele. Já o Nhangatu, que é a língua geral de base tupi, ela foi introduzida pelos missionários e é falada pelos povos de Baré, o Erequena e algumas comunidades baniwa. Então, depois de tudo isso, nós vamos aqui para as nossas considerações. A história nos mostra que poderíamos ter sido um país ainda muito mais plurilingüe, não fossem as repetidas investidas do Estado contra a diversidade cultural e linguística. Essa mesma história nos mostra, entretanto, que não fomos apenas um país multicultural e plurilingüe. Somos um país pluricultural e multilingüe, não só pela atual diversidade de línguas faladas no território, mas ainda pela grande diversidade interna da língua portuguesa aqui falada. Portanto, nesse contexto plurilingüe, é necessário o desenvolvimento de políticas linguísticas que deem visibilidade e deem respeito à diversidade linguística do país. Então, esse é o próximo tópico que será abordado na próxima aula. Então, eu agradeço, né, a participação de todos vocês. Muito obrigada.